Pode parecer coisa de quem está ficando velho, mas eu ainda guardo um certo saudosismo quando volto a ler as histórias em quadrinhos que fizeram parte da minha formação. Mesmo que muitas delas sejam originárias de tempos antes do meu nascimento, mas quando eu faço isso, eu sempre me recordo de qual foi a minha concepção, a minha percepção quando eu folhava as páginas das histórias em quadrinhos. E o esforço que eu fazia na época em tentar entender o contexto daquelas produções. E isso acontece até hoje quando eu leio Superman. Meu nome é Arthur Lopes Filho, sou filósofo, historiador e pesquisador, e esse é mais um Minuto Pop. Pensar o contexto de produção das histórias em quadrinhos para muitas pessoas parece ser uma coisa óbvia de se fazer. Para outras, não é tanto assim. As histórias em quadrinhos, elas conversam diretamente com as situações das suas épocas e precisam ser contextualizadas para que a gente possa entender um pouco o que se passava no cenário onde elas foram produzidas e que, inevitavelmente, vai estar manifesto ali, nas páginas das histórias em quadrinhos, enquanto representação. Quando eu digo isso, eu estou pensando na maneira como os personagens são representados. São pessoas do cotidiano, são modos de vestimenta, são formas de se falar, são condutas ideais que são manifestas tanto na figura do super-herói, quanto na figura do vilão, quanto na figura dos demais personagens que circundam a história em quadrinho. A história em quadrinho, ela traz um eco do seu contexto. E isso não é diferente quando a gente fala de Superman. Pensar em tudo isso foi o que me despertou quando eu li a primeira história do Superman, publicada originalmente na revista Action Comics número 1, tá? Lá nos Estados Unidos. Foi em junho de 1938. É claro que a edição, né, que eu tive acesso foi uma publicação posterior, né, que, se eu bem me recordo, veio em anexo à edição brasileira da Morte do Superman, lá na década de 1990. Eu me recordo que, ao ler essa primeira aventura, eu guardava aquele espírito julgador de um adolescente dos anos 90, né? Olhando a velharia do passado. E eu dizia para mim mesmo: puxa, como as coisas melhoraram, né? Hoje o Superman é bem mais poderoso, as revistas são bem melhores desenhadas, as histórias são bem melhor construídas. Como é que isso fez tanto sucesso? Se pararmos e observarmos a Action Comics número 1, o Superman ele era bem rebuscado, não se tinha tanto detalhamento quanto em comparação a uma história contemporânea. Pois bem, e é exatamente aí que o contexto dos Estados Unidos da década de 30 acaba sendo indiretamente representado nas páginas do Super-Homem. No ano de 1929, os Estados Unidos sofreu diretamente o impacto de uma das maiores crises econômicas que atingiu o século XX, a quebra da Bolsa de Nova York, ou o crack de Nova York. Pessoas viram seus investimentos perderem valor de mercado, empresas tiveram de demitir funcionários, bancos simplesmente quebraram e fecharam contas de milhares e milhares de acionistas. E a pobreza se disseminou em larga escala. Com isso, meios escusos de se ganhar a vida acabaram se popularizando, como o tráfico de mercadorias ilegais, roubo, assaltos e a atuação de, né, cartéis, como é o caso dos gangsters que se popularizavam nessa época. Por outro lado, as leis se tornaram mais rígidas, agindo com grande força coercitiva contra a ilegalidade.
algo como uma espécie de política de repressão para fins de salvaguardar uma ideia de que, mesmo em meio à crise, a população deve fazer o que é certo, estudar e trabalhar. Mesmo que na prática a crise não trouxesse boas expectativas para quem investisse o seu dinheiro e seu tempo em fazer a coisa certa. Mesmo quase uma década depois da quebra da bolsa e após muitas medidas governamentais, os Estados Unidos ainda engatinhavam em sair de um cenário de crise econômica. Aquela que outrora fora uma das grandes potências econômicas ainda cultivava muitas críticas por parte de sua população contra a política, as leis e a ação policial, que era extremamente violenta no combate ao crime. Além de ter, em muitos dos gangsters que ainda atuavam no país, figuras populares, vistas como pessoas não tão más, porque muitos deles cuidavam de suas comunidades, trazendo oportunidades reais de uma melhora na qualidade de vida, que o governo ainda não proporcionava. Sem mencionar que, ao longo dessa data, a Europa já estava tendo de lidar com a ascensão do Partido Nazista e a materialização de uma nova guerra de proporções mundiais, fazendo com que constantemente a população estadunidense se visse ameaçada em ter de pegar em armas mais uma vez. É em meio a esse fervor que a figura do Superman surge, não somente como um super-humano dotado de habilidades superiores, mas como a encarnação de um espírito que anseia por mudanças. Alguém que é movido por uma espécie de superética e que se dispõe a lutar por ela. Seus valores são demonstrados ao longo da sua primeira história, onde ele não enfrenta grandes vilões, mas homens que agridem mulheres, ladrões e os entraves de um falho sistema judiciário que iria executar um inocente. Nesse sentido, Superman se manifesta como um símbolo de um vasto conjunto de valores e de um Estados Unidos que se encontrava em tensão. Valores que permeavam os anseios de toda uma nação estavam ali. Um senso de justiça não só que visava combater o crime, mas uma necessidade de buscar, por meio da ação, mudar o cenário da injustiça que atingia toda uma nação. Por isso, para mim, a primeira história do Superman traz algo que marcou as muitas gerações posteriores de super-heróis e que não tem a ver com os superpoderes que ele possuía, e sim tem a ver com um senso de responsabilidade que nos leva a agir sempre que diante da manifestação de uma injustiça. E para isso, não é preciso ter superpoderes, nem mesmo sermos um Superman ou uma Supergirl.